Não sei vocês, mas eu adoro ler contos, principalmente aqueles que vão deixar mensagens que deixam o coração quentinho, ó. Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês uma dica de leitura que funciona muito bem pra quem procura histórias mais curtas, às vezes pra gente conseguir encaixar a leitura num intervalinho ali do dia, que é a antologia de contos Aquele que Escreve, do Adriano Monte Alegre. Eu sempre gosto de falar um pouco dos autores, especialmente quando eles vêm de áreas que não são exatamente a da literatura, e mostrar como foi então esse encontro com a escrita, com a leitura. No caso do Adriano, ele vem da área da saúde, ele é professor na Universidade Federal da Bahia de parasitologia, então não tem nada a ver aqui com literatura, e foi durante os anos dele de mestrado e doutorado no exterior que ele teve esse encontro com a leitura, porque nas viagens que ele fazia de trem, ele acabou se aproximando da leitura ficcional, e foi daí também que surgiu esse desejo dele de escrever. Desde então ele já participou também de vários concursos, teve contos premiados, um deles inclusive faz parte dessa antologia, e que é o conto que dá nome à antologia. O que eu achei muito bacana do Adriano também é a disponibilidade que ele tem para falar com os leitores. Então o contato por e-mail dele tá aqui no box de descrições, porque ele faz questão de responder quem entra em contato com ele, principalmente para poder trocar ideias sobre os textos. Ele é muito receptivo ao que as pessoas têm a dizer, também porque ele tem essa noção que literatura é sobretudo troca. Então é sempre muito bom pra gente que escreve ouvir aquilo que as pessoas tiraram daquilo que a gente escreveu. Outra coisa que ele disponibiliza também é que quem quiser comprar o exemplar físico diretamente com ele, aí autografado e tudo mais, ele também faz a venda com preço fixo de envio de R$ 7,50. Então vale bastante a pena, e para quem preferir, o e-book também está disponível para compra na Amazon. Essa antologia vai contar com 18 contos que são bem rapidinhos. São contos bem curtos, pelo que eu percebi, os contos iniciais são ainda menores que aqueles finais, mas ainda assim é uma antologia aqui com 120 páginas, numa diagramação que tá muito confortável de fazer a leitura, então realmente é um livro gostoso e confortável de ler. Os contos em geral não têm relação alguma uns com os outros, são histórias diferentes entre si, mas que de forma geral eles abordam a questão da condição humana em suas diferentes possibilidades. São contos escritos com sensibilidade e que tem esse propósito de tocar realmente quem tá lendo e trazer essa reflexão. A escrita do autor, ela é bastante direta, ele constrói frases curtas, o que eu acho que dá uma agilidade maior pro texto e traz também uma potência maior para eles, sobretudo quando a gente está falando aqui de contos, que por eles terem esse espaço menor, eles acabam pedindo por um maior impacto, porque a mensagem ela vai se dar então de uma forma mais compacta mesmo, e aí ela acaba vindo com mais força. Eu gostei muito também de como o autor brinca com as diferentes narrativas para mostrar pra gente diferentes perspectivas. Ele vai ter narrativas em primeira e em terceira pessoa, e o que eu mais gostei dessas narrativas em primeira pessoa é porque nem sempre ela vai se dar ali no protagonismo da situação. O autor, ele utiliza essa narrativa em primeira pessoa para falar de alguém que está à margem daquela situação, observando de fora. Um narrador testemunha. Não são em todos os contos que isso acontece, em alguns a gente vai ter realmente a voz do narrador protagonista, e aí que vai estar realmente centrado naquele momento, mas ele também vai fazer essa brincadeira com narradores testemunha. E o fato então dele se utilizar dessa narrativa, né, desse olhar de fora, seja em primeira ou terceira pessoa, tem muito a ver com aquilo que ele constrói nos contos, que é então proporcionar essa reflexão pra gente, fazer com que a gente olhe esse panorama mais amplo. A gente vai ter personagens em diferentes condições, personagens vivendo na miséria, personagens encarcerados, e os contos eles acabam sendo bastante simples, não é como se o autor colocasse mensagens cifradas, fragmentadas aqui. Não, as ideias que ele constrói, elas vão muito alinhadas ao longo de todo o conto, que quando em geral chegam num desfecho, vai ter esse desfecho que realmente conclui essa mensagem, que vai dar aquela resumida e aquela intensificada na mensagem que foi construída ao longo das páginas. Foram pouquíssimos
raríssimos os contos em que a gente acaba tendo uma reviravolta maior, uma mudança maior naquilo que vinha sido construído. Eu não sei qual foi o critério de escolha do Adriano para ordenar os contos que estão aqui. O que eu percebi é que eu tendi a gostar mais dos contos ao final do livro. Eu acho que nesse caso ele fugiu um pouco da construção dos primeiros em como ele entrega a mensagem dessas histórias. Porque nesses casos eu achei que elas não ficaram tão explícitas, não ficaram tão óbvias, ficou algo mais sutil, aquilo que vai fazer com que você realmente reflita um pouco mais sobre o que ele tá passando, não de uma forma que dificulte as coisas, mas elas ficam mais sugeridas, e eu gosto desse ar de sugestão. Inclusive, um dos contos que eu mais gostei foi O Favor, que é o antepenúltimo conto. Ele vai ter até uma carga maior aqui de um absurdo da situação, que vai trazer um certo grau até de humor, de certa forma, e que aliado a isso vai trazer um desconforto muito grande. E a forma de como o autor encerrou esse conto e como ele se conecta à mensagem construída trouxe um maior impacto. Os 3 últimos contos, aliás, eu acho que foram bastante impactantes e pra mim destoaram dos demais. Em geral, ele vai abordar também situações mais cotidianas, contos que não vão ser grandes histórias, mas que vão trazer retratos, fragmentos ali de um momento específico da vida, um momento específico de um dia, e que nesse fragmento ele vai conseguir explorar perspectivas maiores. São pequenas partes que vão representar um todo maior e que estão concentradas nesses momentos. Ou seja, para quem procura leituras que vão ser fluidas, que vão ser mais rápidas, que você pode fazer aos poucos, degustar aos pouquinhos mesmo, e que ainda assim vai extrair mensagens bonitas, mensagens sensíveis e reflexões que são importantes, com diferentes críticas sociais através de uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Fica a recomendação da antologia Aquele que Escreve. Lembrando, você pode comprar o e-book na Amazon ou fazer a compra do livro físico diretamente com o autor por R$ 44,00, mais a taxa fixa de envio de R$ 7,50 para todo o Brasil. E qual é a relação de vocês com contos? Vocês gostam? Vocês gostariam de intensificar o hábito de ler contos? Contem pra mim aqui nos comentários. Pra quem ficou até aqui, peço também pra deixar a curtida nesse vídeo, porque é uma forma de ajudar bastante meu trabalho, fazer com que ele chegue ainda em outras pessoas. Pra quem tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.